Pessoal, divide esse vídeo aqui para falar sobre as eras geológicas, tá ok? Então tipo assim, o planeta ele se formou basicamente, né? O Big Bang ocorreu há 4,54 mil milhões de anos atrás, ou seja, muito tempo atrás. Então, para vocês terem também uma noção um pouco, né, desde o surgimento quando ocorreu o Big Bang até o aparecimento do homem no planeta, vamos dizer assim, né, vamos supor que tem um ano. Né, o ser humano ele surgiu na Terra, né, basicamente 31 de dezembro às 11 horas e 58 minutos, okay? Quase estourando lá os fogos de Réveillon, apareceu o homem na Terra. Ou seja, é muito tempo, né, no caso, até o surgimento, no caso, do homem. Tá ok? Até aparece aqui o surgimento do homem, depois ocorreu, aqui ó, né, bem próximo, no caso, a formação das primeiras civilizações. Olha quanto tempo ocorreu até o aparecimento do surgimento do homem. Tá ok? Então, as eras, né, geológicas são divididas em pré-cambriano, Farezoico, né, são as duas eons no caso. As eras seria no caso Arqueozoica, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica. Aí tem os períodos, são no caso divididos no Paleozoico em Cambriano, Doviano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano. No Mesozoico, no caso, tem o Triássico, o Jurássico, o Cretáceo, né? Aí tem o aparecimento, né, dos dinossauros, né? No Cenozoico é dividido em terciário e quaternário. Já no Cenozoico é dividido, né, no terciário em Paleozeno, Eoceno, Oligeno, Mioceno, Plioceno. E o quaternário seria Plioceno, Pleistoceno e Holoceno. Okay? E tem, no caso, aí o início, os milhões de anos. Tá ok? Eu não vou cobrar isso no teste, provavelmente na prova também não, mas para vocês necessitam saber um pouco, até porque eu vou falar sobre os aquíferos, e os aquíferos eles começaram a ter, né, na era Mesozoica, tá ok? Então foi no caso o aparecimento mesmo, no caso é, onde as rochas começaram, no caso, a ter a formação que nós temos conhecimento, né, vemos hoje em dia. E aqui tem, no caso, o que, né, foi ocorrendo, os acontecimentos mais importantes, né, dessas épocas, períodos, eras que nós temos conhecimento. Tá ok? Então é bom vocês saberem um pouco para, né, a título de informação, e também é cobrado, né, em algumas provas, concursos. Então é importante vocês saberem. Tá ok? Então, o aquífero Guarani ele é um importante reservatório de água, né, pura que existe no Mercosul. Ele não, no caso, não só atinge, no caso, não está somente no território brasileiro, mas também na Argentina, numa parte do Paraguai, Uruguai, e é muito importante, né, no caso, já está sendo discutido, né, formas de talvez utilizar esse tipo de água que existe. Ok? Então, durante muitos anos, o aquífero Guarani ele foi considerado o maior do mundo. Tem estudos que às vezes falam que é maior, tem às vezes falam que é o segundo maior, perde para um outro que eu vou falar, né, que é o Terra do Chão, um pouquinho depois. E ainda hoje figura entre os mais volumosos do planeta. No Brasil, ocupa as áreas do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ok? Então aqui vocês podem ver, né, no caso, esse aquífero Guarani, onde ele está distribuído nessa área aqui em azul. Como eu falei para vocês, ele pega também uma parte do Paraguai, Argentina e Uruguai, e a maior parte no território brasileiro. Ok? Então, ele é um grande reservatório de água, né, localizado sobre a superfície dos continentes, ou seja, no caso,
na rocha, no caso, né, abaixo, né, da crosta terrestre. Se forma nos poros dos sedimentos e das rochas que compõem e corresponde a aproximadamente 97% de toda a água doce e líquida do planeta, ou seja, né, quase 100%, vamos dizer assim, né, não considerando oceanos e geleiras, que também são águas, né, no caso também doce, mas elas estão, no caso, congeladas. Então, a forma como a água se coloca nesse reservatório subterrâneo é determinada para definir, né, a produtividade de um aquífero. E o mais importante nesse caso não é a água, mas a rocha. É o tipo de rocha que define a capacidade do aquífero, que recebe mais ou menos água, e também a profundidade que os poços podem atingir. Então, vamos imaginar que você pega, no caso, um copo e coloca ali nesse copo um pouco de areia, né? E coloca a água, e a água ela vai sendo filtrada e aos poucos ela vai chegando até a parte, vamos dizer, né, na base do copo, ok? Então é basicamente uma analogia um pouco parecida. É claro que tem algumas rochas também que são como fossem esponjas, que acabam absorvendo esse tipo também de água, ok? Então o aquífero ele pode fornecer água indefinidamente, né, se as extrações forem inferiores à recarga. Ou seja, ele pode ser retirado um pouco dessa água, mas se você for retirando uma quantidade acima do que for também infiltrando e chegando a esse lençol, vai ter, no caso, uma saída maior do que uma entrada. Então, a produção de um poço perfurando no aquífero irá depender se a rocha é mais ou menos permeável também. Então tem algumas rochas que não acabam não absorvendo essa água e assim fica permanecendo no solo e não chega, né, nesse lençol freático. Assim, um bom aquífero será aquele que tem boa recarga e uma boa permeabilidade, né, no caso, esclarece diversos professores e estudiosos dessa área. Então aqui vocês podem ver, ó, tem, no caso, o oceano, né, grande parte também da água, grande parte, né, no caso do oceano, forma essas nuvens de água que acabam caindo e a água ela é absorvida, né, pelo solo e acaba permanecendo aqui no lençol freático. Né, uma parte acaba indo para o oceano novamente, né, para o rio, alguns riachos, que acaba, né, também alimentando os peixes, né, a vida marinha que existe. Então, a formação de aquífero se dá por pelo menos, né, dois momentos. A primeira é a criação do arcebouço geológico, ou seja, o local, né, no caso, um espaçamento que existe, né, poroso e resultando de um sedimento de rocha, ok? Aí, então, ali aquele local ele fica meio que a água fica presa, vamos dizer assim. Então, a segunda, naturalmente, é o preenchimento desse arcebouço com a água. Okay? Então, no caso do aquífero Guarani, a criação desse espaço poroso é muito mais antiga em relação à deposição de seus sedimentos em um ambiente desértico de grandes dunas. Ao longo dos tempos, esses sedimentos, quando afloraram na superfície, receberam a água da chuva que lentamente foram se filtrando e percolando, né, pela rocha, preenchendo seus espaços vazios, que são os poros. Okay? Então, basicamente, né, se formou o aquífero Guarani, né, nesse tipo de processo que acabei de explicar agora para vocês. Tá ok? Então, pela infiltração da água que ocorre no solo. Então, aí aqui nós temos, né, os dois aquíferos que nós temos no nosso território. Já o aquífero Alter do Chão, ele exclusivamente pertence ao território brasileiro. Okay? Então, o aquífero Guarani, ele, no caso, tem uma grande extensão superficial que ultrapassa, né, a fronteira, no caso de extensão, né, a fronteira brasileira, chegando a outros países. E a gestão do aquífero Alter do Chão também será facilitada porque é exclusivamente nacional, da Amazônia, tá ok? E pertence ao estado do Pará, Amazônia e Amapá, que é o caso aqui. Esse não, ele já ultrapassa já as fronteiras brasileiras. Já a extensão superficial Alter do Chão é menor que o do aquífero Guarani, mas tem maior volume de água, ou seja, aqui tem, no caso, maior extensão, mas não tem
um maior volume de água, tá ok? Então, o Alter do Chão, dados preliminares apontam que um volume de água superior a 86 mil quilômetros quadrados no aquífero Alter do Chão. A capacidade do aquífero Guarani gira em torno de 45 mil quilômetros quadrados. Então, aqui fala-se que a capacidade, o volume de água é maior do que o aquífero Guarani. Então, fica, no caso, um pouco essa distinção, né? Que o aquífero Guarani, em extensão, ele é maior, né? Mas o aquífero Alter do Chão ele é maior em volume de água. Então, né, os estudos estão meio que, né, acaba que um sobressai sobre o outro, tá ok? Mas até então o aquífero Alter do Chão ele tem um maior volume de água, tá ok? Então, esse é um assunto, né, que a gente fala também, né, no caso sobre o relevo do território brasileiro, tá ok? Então, qualquer tipo de dúvida pode entrar em contato comigo.